Graça e paz, amados. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, né? Que é difícil acontecer isso por causa das atividades, né? Mas graças a Deus que de vez em quando sobra aí. A gente arruma um tempo, não é que sobra, mas a gente arruma um tempo. E eu quero agradecer o convite do pastor Samuel, me convidando para estar aqui falando um pouco sobre missões. E nesta noite eu quero estar falando um pouco sobre missões. Já estive aqui outras vezes falando sobre isso, mas de uma forma talvez um pouco mais diferente. Não é falando muito sobre o que fazer, o porquê fazer, mas como fazer. Eu quero ser um canal de bênção para você nesta área de como fazer. Então, às vezes a pessoa sabe o que tem que fazer, a pessoa sabe a necessidade e é um chamado de Deus, mas como é que eu posso fazer, pastor? Então, nesta noite, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Vamos ler aqui uns 4 textos rápido. Depois a gente vai ter fotos, nós vamos fazer uma história. Porque desde quando eu comecei a congregar aqui, em 85, olha, domingo que vem, faz 40 anos que eu trouxe essa morena aqui nesse altar e casei com ela. Faz 40 anos, ei glória, hein? Dia 15 de março de 86, eu estava descendo esse corredor e o pastor Dirceu estava ministrando o nosso casamento. E estamos aqui para testemunhar o quanto o Senhor já fez por nós. Sabe aquela grande obra que sempre ouvi nesse lugar? O Senhor já está e já fez grande obra. Às vezes fica esperando grande obra. Qual é a grande obra que você espera? Eu já estou vivendo a grande obra. Muitos de vocês aqui têm que descobrir isso. Você já está vivendo a grande obra de Deus. Então, passo a passo, depois nós vamos estar falando. Mas o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está na segunda carta de Paulo apóstolo aos Coríntios, no capítulo 5. Eu vou falar um pouco sobre missões. O tema é contratados e pagos para uma missão. Olha, contratados e pagos para uma missão. Então, este é o que ele fez por mim e por você. Eu fui contratado, eu fui nomeado, eu fui pago para fazer uma missão aqui na terra. E ai de mim, se não fizer isso. O texto diz, capítulo 5, versículo 14 em diante. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hoje nós vamos celebrar, já foi falado aqui, o maior ato de amor que alguém já fez na terra. E esse primeiro versículo diz, esse amor, amando alguém que não prestava, amando alguém pecador, é esse amor que me constrange, é esse amor que me leva a não viver mais para mim. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora não nos conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos
embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Não viva mais para si. Somos embaixadores. O que é um embaixador? O embaixador é alguém que é nomeado. Ele não é eleito pelo povo. A nossa eleição não é pelo povo. Eu gostaria que você fosse. Não. Nomeação é quando um presidente, autoridade máxima de um país, ele nomeia alguém, amigo de confiança, e ele diz: eu quero que você represente o meu país lá em outro lugar, em outro país. Esse é um embaixador. Ele tem autoridade da parte, da autoridade daquele lugar. Ele tem todas as coisas necessárias para representar o seu país em outro lugar. O meu Deus, o seu Deus, Ele me comprou, Ele me resgatou, Ele me pagou, Ele me nomeou, para que eu pudesse representá-lo, o reino, representar o reino de Deus aqui na terra. A responsabilidade de representar Deus na terra é minha, é tua. Isto é missão. Isso chama missões. Nós fomos elegidos para isto. João 15:16, Jesus mesmo diz assim: não foi vocês que me escolheram, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, e eu nomeei vocês, eu chamei vocês, para que vocês vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Foi eu que escolhi vocês. Missões é uma escolha de Deus para mim e para você. Quando uma pessoa vai numa firma trabalhar, ele chega lá, preenche os requisitos, o encarregado ou o dono da firma chega para ele e diz assim: eu quero contratar você para esta finalidade. Aí aquela pessoa diz: tudo bem, mas eu ainda preciso de algum treinamento, não tenho toda a habilidade. Ele vai se ingressar já como empregado, e vai ter alguém que vai ficar junto com ele, para ensinar ele um tempo, até que ele desenvolva a habilidade, para que ele possa desenvolver o papel pelo qual ele foi contratado. Assim também é missões. Eu estou aqui hoje, gente, mais uma vez, é para ajudar, longe de mim me aparecer, longe de mim querer aqui me vangloriar, mas eu estou aqui porque o Senhor me deu condições, o Senhor me deu algumas experiências que eu quero passar para vocês, para dizer para vocês: não é difícil, não é difícil. Então, eu fui nomeado, fui escolhido para isso. E 1 Coríntios capítulo 9, versículo 15, 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 15, 16 e 17. Olha o que diz aí: mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã a minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Presta atenção, amados. Você é embaixador, você foi nomeado, você foi pago com sangue, para você fazer uma missão aqui na terra, a favor dele. E o apóstolo Paulo, percebendo isso, ele diz: olha, eu não quero me vangloriar, longe de mim, mas olha, me foi dado uma incumbência, ministrar o evangelho, e ai de mim se não fazer isso, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. E eu também peguei isso para mim: ai de mim se eu não anunciar este evangelho em todos os lugares onde eu passar. Faz parte, não é uma coisa que se eu quiser, faz parte da minha vida. A última oração de Jesus, a última oração dele, em favor de mim, em favor de você, foi em João capítulo 17, convido você a ir lá, capítulo 17, eu vou ler só o versículo 18, desse texto.
João capítulo 17. Jesus ressuscitado, ele está agora falando com os seus para subir da terra, e as últimas instruções que ele passa para nós como filhos, como missão, como incumbência. No capítulo 17, ele diz assim, acerca de missões, acerca de envio. Capítulo 17, versículo 18, declara assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim, ele estava orando a Deus: Pai, cuida deles, eu vou partir para ti, eu vou estar contigo, mas cuida deles na terra, aqueles que o Senhor me deu, cuida deles para que eles não caiam. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, para que eles sejam um. E nesta oração, falando sobre missões, ele diz assim: Pai, como o Senhor me enviou ao mundo, agora eu envio eles ao mundo. A missão eu deixo na mão de cada um deles, para que eles possam fazer. Eu não posso ser egoísta, meu irmão, e pegar as coisas para mim, e ver alguém necessitando e não repartir. Em Eclesiastes 11, de 1 a 3, a Bíblia declara assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo acharás. Reparte com 7 e até com 8, porque tu não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que ela cair, ali ficará. O que ele está dizendo? Você que tem a palavra, não fica para você, reparte para outros, porque você não sabe que mal haverá sobre a terra. Nós estávamos tranquilos alguns anos atrás, de repente aparece uma pandemia, resgatando e levando milhares de pessoas de uma vez só. Eu não sei que mal pode vir sobre a terra. Por isso a minha incumbência e a tua é falar, é propagar, é estar incumbido, é uma obrigação. Eu não vou ler mais textos daqui para frente. Eu quero só estar mostrando para você agora como fazer isto. Eu já sei que eu tenho que fazer, eu já sei que é uma obrigação, eu já sei que ai de mim se eu não fizer. Agora, como fazer? Vou só citar o texto. Dentro desse texto, eu vou agora caminhando com vocês. Atos 1:8 diz assim: vocês vão receber o Espírito Santo. Gente, que unção linda que foi essa noite, gente. Que unção maravilhosa, né? Eu vi os irmãos aqui derretendo aqui na frente, e eu ali no banco. A unção, esta unção que Deus derramou sobre nós. Para que é essa unção? Parabéns, crianças, parabéns, adolescentes, jovens, por essa apresentação. Glória a Deus, fiquei arrepiado aí. Por quê? Falou sobre missões, bandeiras de alguns países. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Só que como fazer? Essas coisas precisam de atitudes. Não é somente de palavras. Eu parabenizo vocês, sim, não me leve como crítica, longe. Permaneça fazendo, permaneça até que alguém acorde, até que alguém se desperte mais. E aí, Atos 1:8 diz: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Agora você vai dizer comigo: já veio, já está em mim. É a Bíblia. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Agora o cinto vai apertar. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eu sei que nem todos vocês vão aos confins da terra, mas podem ir. Mas missões começam em Jerusalém. Há muitos anos atrás,
Essa missão que eu vou falar para vocês hoje, mostrar alguma coisa, começou no Jardim Kika, na minha casa. Alguns frutos estão aqui, outros estão na Vila Rubi, e outros estão em outros lugares. Mas a minha missão começou na minha casa. Se você não é capaz de abrir a sua casa para poder trazer pessoas para falar de Jesus para ela, não espere as nações. Por quê? Porque se você não começa de pouco, nunca você vai conseguir lá fora. Jesus falou sobre a parábola das dracmas, e ele, na conclusão, ele diz assim: se no pouco você foi fiel, no muito eu te colocarei. Mas se você não for fiel no pouco, nunca vai ser no muito. Então, missões começam em casa, grupos familiares. Olha, eu vou acompanhando com vocês aí. Vai passando algumas fotos aqui, eu vou comentando isso. Grupos caseiros. Esta é uma das formas de fazer missões. Você sabia que a maior parte das pessoas que se convertem, elas são frutos de grupos familiares? A igreja da Vila Rubi, ela nasceu na casa do pastor João, um grupo familiar, com o pastor Dirceu, nasceu lá nesse grupo, e hoje é a Igreja Batista na Vila Rubi. Por quê? Porque missões começam em casa, missões começam de pouco, e aí vai progredindo. Até hoje, esses grupos aí estão em pleno funcionamento hoje. Eles estão funcionando nas casas durante a semana, e vidas estão sendo instruídas. Esse Léo aqui, irmão do Rodrigo, há poucos dias, pouco tempo atrás, foi batizado, fruto de um grupo familiar. Aquela lá, fruto de um grupo familiar. Gente, nós precisamos entender que missões começam dentro da tua casa. Abre a sua casa, abre a sua vida, gasta o teu tempo. O mundo está esperando. E depois essa é a tua Jerusalém, discipulado, pode passar. Olha, evangelismo nas ruas está acontecendo. Nós fazemos a todo dia, todo domingo, de 15 em 15 dias, no período da escola dominical. Alguém, um grupo, sai das paredes, sai do meio da igreja e vai para as ruas, vai para a praça, vai para os lugares, vai encontrar os perdidos lá onde eles estão, orando por eles. Está funcionando. Isso é missões. Missões é você trabalhar com o que você pode fazer. Olha aí, capelania hospitalar, missões. Os irmãos estão trabalhando, alguns irmãos estão trabalhando na capelania hospitalar, visitando o hospital, visitando, além dos hospitais, pode ir passando, tem aí agora a capelania militar. A polícia militar está sendo atendida através de capelania. Eu fiz esse trabalho lá na companhia, ali de frente ao Autódromo de Interlagos, e foi muito bom. Eles querem a palavra, eles procuram, eles têm um tempo para a gente, eles dão 20 minutos numa terça-feira. Pastor João fazia isso, nós fazemos isso, o Wagner está fazendo, o Toninho está fazendo, o Reis está fazendo, tantas pessoas que estão fazendo missões dessa forma, estão indo lá no bombeiro. Aí é o bombeiro, os bombeiros, depois de receber a palavra do Senhor, eles pediram para levar as crianças. Nós levamos as crianças, a van cheia de crianças, e eles foram lá, ficaram com as crianças, levaram lá na represa, e eles estão radiantes. Alguns já se converteram. Por quê? Porque a igreja está em ação. Isto é missões. Missões Jerusalém. Eu estou falando de Jerusalém, tá? O nosso lugar aqui ainda. Ação Cidadania. Fizemos ação cidadania. Esse homem era um morador de rua, que ele entrava na igreja fedendo. E aí nós fizemos ação cidadania o ano passado, trouxemos essas pessoas para a igreja, e fizemos bastante coisa lá na igreja, nessa ação cidadania, e alguns permaneceram. E olha, marcamos a nossa história na região. A igreja, naquele lugar, ela é marcada, e tivemos alguns problemas lá. Entraram uma vez na igreja, roubaram coisas na igreja, computador, roubaram muita coisa. Quando o presidente da Sociedade de Amigos de Bairro ficou sabendo, ele diz:
O quê? Entraram na tua igreja, entraram na igreja, isso não pode acontecer. Não sei o que ele fez. Eu sei que um dia os jovens estavam reunidos e fez lá o caça-tesouro, e quando foi lá por trás da igreja, no morro lá, estava o computador, estavam as coisas que eles roubaram, eles devolveram tudo lá. Por quê? Porque a igreja está em ação. A igreja está em ação. Aí, grupo de jovens, né? Que é isso aí, Ruth? Você não pôs aí? É Ação Cidadania. É esse grupo aí que estava lá trabalhando na Ação Cidadania. Pode passar, para não gastar muito tempo. Agora, missões. Olha como faz missões também. Esse casal aí que veio aqui o ano passado, que foi para a África comigo, e veio aqui, foi uma bênção em Angola esse casal. Esse casal mora ali no Jardim Presidente, pegado com a casa do pastor, ex-pastor João. E ele tem um quintal na casa dele. O que eles fizeram? Eles pegaram e plantaram uva, um pé de uva. E colheram uva, e com a colheita da uva, eles fizeram aquelas geleia de uva. E levaram para a igreja. E falaram assim: pastor, uma das formas de nós ajudar você em viagem missionária, nós vamos vender essas geleias, e vamos pegar toda a arrecadação, e vamos mandar para Angola. E aí vendemos lá, e tudo que foi arrecadado, e aí o negócio pegou. Aí as pessoas quiseram fazer melhor. Então hoje, todo terceiro domingo que vem é o dia, os irmãos trazem mais coisas, e faz bolo, faz isso, faz aquilo, traz para a igreja. No final do culto, é vendido tudo isto, e tudo vai para missões. Aí as irmãs quiseram mais, vão fazer toalhinhas, e elas então se reúnem lá, pintam as toalhas, faz artesanato, e vendem. Mas esses daí, elas doaram para Carnalbeira da Penha, Pernambuco. Elas doaram tudo isso aí para as irmãs de Carnalbeira, onde embora do sertão, onde não tem isso aí. Então eles doaram, e essas irmãs receberam lá em Carnalbeira da Penha, receberam, e olha, que bênção, projeto de pinturas, também, grupo de mulheres, lá para Carnalbeira da Penha. Passa mais um pouquinho. Eles estão pintando aí, mandando essas toalhinhas para lá. Vai ter uma foto aí em que lá as irmãs de Carnalbeira da Penha vai estar recebendo essas toalhinhas, e recebendo cartas das irmãs daqui. E aí, elas estão, aí ainda as nossas irmãs apresentando os seus trabalhos, e mostrando que eles vão mandar lá para Carnalbeira da Penha. Essas são as irmãs de Carnalbeira da Penha, Pernambuco, sertão de Pernambuco, onde o pastor José esteve aqui há um mês atrás. Ele é testemunha, ele está lá agora, ele tem esse trabalho lá agora, mas isso foi antes do pastor José ir para lá. Então, recebendo as cartas, recebendo as toalhinhas, e quantos testemunhos essas mulheres mandaram para as irmãs daqui, dizendo: olha, foi uma marca, foi uma história em nossas vidas, as crianças foram edificadas. Tudo isso é missões. Agora aqui, já não é mais Judeia, é Samaria. Ou seja, saímos do nosso meio, estamos agora em outro estado, Pernambuco. Essa é a nossa Samaria, onde nós vamos. E aí, as irmãs aqui fazendo trabalho, apresentação em Sorocaba, em outros lugares fora daqui da região. Nós estamos também trabalhando em outros lugares. Aqui é o pastor Dirley lá em Sorocaba. Nós estamos ajudando a igreja de Sorocaba. Eles estão trabalhando, estão felizes, estão contentes com a nossa ajuda. No final desse mês de março, estaremos indo lá no aniversário da igreja. Enfim, faz parte de missões, saindo da nossa Jerusalém, alcançando. Senador Firmino, Minas Gerais. Fizemos um trabalho lá em Senador Firmino, com o pastor José também, onde muitas pessoas ouviram a palavra, muitas pessoas foram edificadas através desse trabalho de Senador Firmino, que é em Minas Gerais. Pode tocar. Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, casal Eliseu e Bruna, nós fomos lá, ficamos 15 dias com eles, ajudando no trabalho da igreja, um trabalho novo. Olha quantas crianças foram ajudadas lá na Bolívia, através desse trabalho. Depois,
Bolívia ainda, Guajará-Mirim, com o pastor Cupertino, pastor Dirceu, pastor Antônio, Serginho, eu, ficamos dias ali trabalhando, fizemos serviço e oramos, ministrando sobre eles. Irmãos, isso não tem dinheiro que pague, eles nunca esqueceram isso. Eles estão sempre em contato com a gente. Por quê? Porque saímos do nosso comodismo, saímos das nossas quatro paredes e agora estamos alcançando Samaria, Judeia, Samaria e daqui a pouco os confins da terra. Então está aí missões. Agora, o ano 2009, fomos levados pelo Senhor para 8 países, entre eles Jerusalém, Israel. Estávamos lá não somente por passeio, estávamos ali com uma missão. Alguns irmãos dali nos solicitaram, pastor Jorge Sene, pastora Nora, que já esteve aqui algumas vezes. Nós fomos até Jerusalém, andamos lá, visitamos grupos de judeus ortodoxos. Foi uma bênção. Ministramos a palavra no Monte das Oliveiras, ministramos no Jardim do Túmulo, ali é o túmulo, onde era o túmulo de Jesus. Ministramos ceia no Jardim do Túmulo, junto com um grupo de pessoas, não crentes, foram ali visitar e viu a gente falando, pararam para nos ouvir. E nós falamos da palavra para eles. Tinha um chileno lá que saiu falando em línguas. Quando nós começamos a falar para ele e mostrar o túmulo, ele estava de curiosidade. Aí ele, sabe o que aconteceu nesse lugar? Jesus Cristo, o Salvador, foi sepultado aqui, mas está vazio aqui, ele não está aqui. Ele vive, hoje ele vive. E aí, aleluia. Aí aquele homem se converteu e saiu regozijando. Sabe lá o que aconteceu depois disso, 2009? Quantas pessoas o Senhor pode já ter resgatado através de uma experiência que esse homem teve? Então, não fique parado, aproveite as oportunidades, vamos lá. Aí a cidade do lixo, lá no Egito. Estive 13 dias no Egito e visitamos muitas pessoas no Egito, missionários que estavam escondidos no Egito. Nós íamos na casa deles fazer culto lá e incentivar eles para não voltar, missionários brasileiros. E aqui tem mais de 750 mil pessoas que moram dentro do lixo. E nós visitamos muitos deles. Tem algumas igrejas ortodoxas e nós visitamos essas igrejas lá. Pode passar. Esse culto aqui, ali do barco, foi feito no meio do rio Nilo. Eles são missionários que estão lá no Egito e nos convidou porque eles queriam ouvir uma mensagem em português, que há muito tempo eles não ouviam. E aí alugamos o barco e fomos lá para o rio Nilo, e no meio do Nilo, onde ninguém podia nos ouvir, então nós cantamos, louvamos o Senhor, ministramos uma palavra, e ali eles foram edificados, e eles não voltaram para o Brasil, eles estão lá, só o pastor Antônio voltou, mas eles estão lá no Egito, falando da palavra de Deus. E aproveitando, fomos nas pirâmides e deu uma voltinha de camelo. Mas é bênção. Olha aqui, é na Holanda, 2009, igreja lá com o pastor Jorge Sene. Mas essa igreja, eu achei muito interessante, porque não foi só, nós não fomos na igreja, ministrei várias vezes na igreja, mas o forte dessa igreja é grupos caseiros. Tinha muitos grupos de marroquinos, de estrangeiros que reuniam nas casas lá em Amsterdã. E nós fomos nas casas junto com eles em Amsterdã, ministrando a palavra. E ali foi a despedida nossa, quando nós estávamos saindo de Amsterdã, o último culto, nós orando pelas pessoas, ministrando sobre eles, e Deus fez uma grande obra. O pastor Jorge já faleceu, a esposa dele já faleceu, mas a igreja Vida Plena continua na Holanda. Era ter sido uma bênção naquele lugar. Pode passar. Itália. Estivemos lá na Itália, na casa do Tito. Aquele ali é o Tito. Ele é cunhado do Paulinho. Paulinho que era nosso aqui. O Tito mora lá, ele e a Viviane. Nós fomos lá, na casa deles, na Itália, e ministramos na igreja. 2 vezes ministrando a palavra do Senhor na igreja.
foi uma bênção. O pastor nos convidou para ir na casa dele almoçar. Nós fomos almoçar na casa do pastor e foi uma grande edificação, a palavra, nós conversando com ele, motivando ele, ajudando ele, porque a Europa é terrível, irmãos. A Europa está numa decadência espiritual terrível, decadência terrível, mas nós estávamos ali para isso. Aqui foi em 2013, em Madrid, nós encontramos um grupo de pastores em Portugal, Lisboa, e de Portugal fomos para Madrid, e em Madrid estamos ali orando. Sabe o que são esses daí? Pastores de igrejas da Europa, dos Países Baixos, que estavam fechando as suas igrejas por falta de membro, estavam voltando para o Brasil. Alguns pastores daqui, Jamê, Vince e outros pastores, nos convidou e nós fomos, eu e o Jorge, fomos para lá, e nós estávamos ali, ficamos 3 dias orando por eles, conversando com eles, incentivando eles e dizendo: não desista, não desista, não desista, a Europa precisa de vocês, esses países precisam do Evangelho, e eles, a maioria deles, estão lá, não voltaram, eles estão lá. Aqui, agora Angola, 2011, pastor Antônio, eu, a Terezinha, a Madalena, fomos lá, ficamos lá quase 2 semanas, a igreja, 20 dias, não? A igreja era chão batido, quando as crianças cantavam, pulavam, a poeira subia, não tinha bancos, não tinha piso. Aí nós compramos uma carreta de areia, 50 sacos de cimento, com a oferta que nós adquirimos com vocês também, e trabalhamos duro durante 2 semanas, fizemos o contrapiso, ficou vermelhinho, volta um pouquinho mais lá, ficou vermelhinho aí, e no outro ano, o Daniel foi com o Anderson, e fez a classe das crianças, enfim, nós voltamos lá, o ano passado. Gente, a igreja é outra coisa, não tem nada a ver com essa igreja. Hoje a igreja tem ar-condicionado, tem piso melhor do que esse aqui, tem tudo, e eles fizeram uma homenagem para a gente lá no ano passado, disseram: olha, a nossa igreja até 2011 era uma, depois de 2011 é outra igreja. Levamos Bíblia para muita gente, agora pode passar, formando obreiros lá em Angola, ali é o centro, o pastor Valdeci Anacleto, ele instalou aquele centro, seminário lá de teologia, e nós estamos aqui, todo ano nós vamos, todo ano eu estou indo com eles. Para quê? Formando obreiros. A gente não pode estar lá pregando, então a gente forma obreiros para ficar lá pregando para eles. Então, fizemos já 3 formaturas de obreiros, que eles estão ali trabalhando, através desse centro de formação de obreiros. Olha, aqui é lá em Angola ainda, as crianças, olha o tanto de crianças, tem muita criança necessitada lá, e nós, esse ano passado, nós fomos, tem muitas fotos, não vamos passar muito, aqui é o Davi e a Valéria, na época que eles foram comigo lá, Davi daqui do pastor Manuel, então foi uma bênção, tinha mais de 350 crianças sentadas no chão, ouvindo a palavra, e a Valéria se fez aí para chamar a atenção, e aquelas crianças cantavam, louvavam, e nós distribuímos Bíblia, e foi uma revolução. Esta igreja nunca mais foi a mesma. Aí também, lá o pastor Feijó, que já esteve aqui com a gente, esta igreja lá que ele fundou, lá numa favela, é uma comunidade que chama aqui, né? Lá ele chama de favela mesmo. É num lugar terrível, para chegar aí, é 2 horas quase de van, uma vanzinha, e estrada de chão, buraco, lama, para chegar nesse lugar. Mas nós fomos lá, ministramos a palavra do Senhor, nesse lugar aí foi uma bênção, irmãos. Eu ministrei uma palavra sobre libertação, e no final eu fiz um apelo, dizendo quem tinha medo de macumba, quem não dormia direito, essas pessoas foram na frente, e quando nós começamos a orar, a maioria deles caíram endemoniados, e foram libertos. Eu, pastor Anacleto, Feijó, e nós orando, expulsando demônios, e foi uma bênção, eles ficaram radiantes, eles ficaram tão felizes que abriram lá, e colocaram o nome lá, Centro Rui Prats.
Eu lutei com eles, não faça isso, não põe meu nome aí, mas não teve jeito. Lá é o Centro Rui Prato, está lá em Viana, em Angola, da periferia. Então, gente, é coisa marcante, é coisa que vale a pena a gente dar, vale a pena. Aí, o pastor Valdeci, na conferência, uma conferência missionária que teve o ano passado, conferência missionária, o ano passado, teve lá em Angola. Aí nós estamos na casa do pastor Jacinto, saindo já de volta para São Paulo. Depois, foi o ano passado isso aí, em janeiro do ano passado. Esta igreja, já mostrei aqui uma vez, mas tem gente nova, né? Esta igreja é grande, tem mais de 1000 pessoas, mas as cadeiras, para você ter uma ideia, as cadeiras eles têm que levar para casa e trazer no dia do culto, porque senão eles roubam, os outros roubam, é a periferia também. Não tem telhado, quando chove molha tudo, não tem piso. Nós fomos lá, ajudamos, demos uma oferta, eles consertaram as telhas, mas o piso ainda não consertou. Então nós levamos muitas Bíblias. A última viagem, nós levamos mais de 150 Bíblias. E não deu para quase ninguém. Foi mais para a liderança. Então a gente, sabe o que a gente fez? Fez um teste lá. A gente fazia pergunta para os professores e tal. Se eles respondessem, pergunta bíblica, se eles respondessem, ganhavam uma Bíblia. Se não respondesse, passava para outro, porque não tinha Bíblia para todo mundo. E aí foram abençoados. Essas crianças aí, lá na periferia, na casa do Melo. Quando eles souberam que a gente estava lá, as mães mandavam as criancinhas ir lá pedir comida e pedir água. E aí a gente aproveitava, a Meire, o Tirelli, nós aproveitamos, eles sentavam no chão da sala da Sônia, e nós começávamos dávamos pirulito, e começava a falar de Jesus para eles. E quando nós saímos para ir embora, foi o maior chororô deles, porque eles não queriam que a gente viesse embora. Isso é missões, missões, onde nós podemos ir, não é difícil. Pode passar mais se tiver. Agora aqui, espera um pouquinho. Todo esse plano, todo esse projeto aconteceu até o ano passado. Agora, o nosso projeto esse ano, antes de ontem, nós já sentamos, e o projeto desse ano é no dia 28 de julho, nós vamos estar saindo de São Paulo, em direção a Angola, para uma conferência de missões, onde vai vir os pastores de Moçambique, Malaui, São Tomé e Príncipe, outras províncias vão vir para Angola, e nós vamos ter essa conferência, e depois da conferência, nós vamos voltar com os pastores de Moçambique e Malaui, nós vamos com eles até Moçambique, para visitar 10 igrejas de Moçambique, 10 igrejas que estão nos esperando. Então, esse é um dos trabalhos de lá. Põe agora, vamos ver. Eles só cantam assim, tá? Não estranha não. Lá os hinos é tudo... Pode passar, Ruth. Olha essa. A igreja, casinha de sapé. Casinha de sapé. Há 2 meses atrás pegou fogo numa casa lá, queimou tudo. Nós estamos ajudando essa igreja a tirar documento, porque lá não pode funcionar sem documento. Nós estamos ajudando. Esse é o pastor José Jornal, que está em contato comigo, ele que está pastoreando essas igrejas, está nos aguardando a nossa chegada lá, em julho ou em agosto. Também mandar saudação ao nosso irmão, o nosso pastor presidente, Rui Prates Cavandame, que se encontra em Brasília. Ele sempre é uma pessoa que tem orado para nós,
Ele é uma pessoa que sempre nos ama. É por isso estou a mandar uma saudação para ele, para que Deus lhe proteja mais longos anos de vida. Em nome de Jesus, amém? Amém. Não esquecendo também a direção, porque ele não está sozinho. Está com o vice-presidente, está com a secretária, está com o tesoureiro, está com muitos irmãos que estão lá em Brasília. Então, mando uma grande saudação para eles em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Aleluia. Qual é a importância disso? Você pode estar perguntando, mas o que? Pode acender as luzes se quiser, não tem mais foto. A nossa intenção, qual que é? A central, é nós alcançarmos as vidas lá. Para vocês terem uma ideia, na Páscoa passada, eu estava assistindo um vídeo que ele mandou para mim, e a igreja estava cheia, essa igreja de Sapé, tal, a igreja estava lotada, e os irmãos estavam chegando na igreja, era domingo de Ramos, e eles estavam chegando na igreja, todo mundo trazendo uma folha de coqueiro, um ramo, estava trazendo, e eu fiquei curioso, eu falei, mas é uma igreja evangélica. Aí depois, ele pregou a palavra, aí que eu vim saber, falta de instrução. Eles estão ali, mas é o que eles têm, é o que eles sabem fazer. Então tem aquela tradição ainda do catolicismo, só que eles estão pregando a palavra, eles estão ali. Então a nossa intenção é ir lá para edificar a igreja, para dar ensinamentos. Vamos usar tudo que nós podemos para ensinar eles a dirigir a igreja, como dirigir a igreja. É assim que nós queremos. Então no dia 28, nós vamos estar saindo, são 6 pastores daqui de São Paulo. Pastor Manuel Clarindo da Rocha vai, o sogro do filho dele vai, pastor Valdeci Anacleto, pastora Dili, que é a esposa dele, a pastora Cleusa ali da Sabará. Nós vamos em 6 pastores de São Paulo, passar pela conferência de Angola, e depois da conferência, a esposa do pastor vai estar indo para São Tomé, eu e pastor Manuel e o outro pastor Cláudio, vamos estar indo para Moçambique, e voltando no dia 10 de agosto, então já estamos orando, a igreja comece a orar por isso, por essas viagens, e o desafio para nós é o seguinte: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Se agora é a tua Jerusalém, faz. O que não pode é ficar parado, o que não pode é ficar na expectativa. Até quando você vai ficar na expectativa de outros irem? Você precisa se mover, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se Ele morreu por todos, todos morreram. E agora quem está vivo, não viva mais para si, mas viva para Ele. Coloque a sua vida nas mãos dEle. E antes de passar para o pastor Samuel, eu gostaria de falar uma ilustração para vocês. Preste bem atenção. Havia um lugar onde se fazia shows de orquestra, e todo mundo ia para aplaudir. Em um determinado dia, todos os instrumentos tocavam, recebiam aplausos. Um violino quebrou a corda, e aí aquele que tocava no violino não conseguiu chegar no final da apresentação. Ele pegou, quando terminou, ele pendurou o violino, pegou um preguinho lá e pendurou o violino na parede, e disse: eu não vou mais tocar porque o violino quebrou. O tempo passou, os outros continuaram, o tempo passou, aquele violino ficou ali, as aranhas começaram a fazer casa nele, a poeira nele, e ele nunca mais foi usado. Até que um determinado tempo, um músico muito famoso ia apresentar naquela cidade. Escolheu aquele ambiente, aquele lugar ali, porque era grande, para ele fazer a sua apresentação. E toda a cidade foi para lá, para ouvi-lo. E quando todo mundo estava na expectativa de ouvir ele tocar, os seus instrumentos não chegaram. Ele chegou primeiro, como sempre acontece, a comitiva dele teve problema no caminho e não chegou. O instrumento não veio. E aí,
ele olha para aquela parede, e ele pergunta para alguém dali, esse violino, de quem é? E alguém informou, ele foi abandonado, porque quebrou as cordas. Você pode me pegar ele para mim? E alguém foi lá, subiu uma escada, pegou o violino, deu para ele. Ele, como era acostumado, tinha a sua maleta, ele pegou a sua flanela, o seu produto de limpeza, ele pega o violino, limpa o violino, pegou as suas cordas, colocou no violino, afinou o violino, e aí ele começa a tocar o violino. Mas antes de acontecer isso, antes dele ter chegado, o dono daquele lugar fez um leilão do violino empoeirado. E naquele leilão ele forçou e disse, quem é que dá 10 reais nesse violino? E ninguém deu nada pelo violino, porque ele estava empoeirado, corda quebrada, ninguém deu nada. Mas no dia em que esse músico pegou, limpou, afinou, tocou, recebeu o aplauso da plateia, quando termina a apresentação, aquele músico teve autorização do dono e diz assim, vamos leiloar esse violino. Leiloam o violino. Quem dá 1.000? Levantou a mão. Antes dele baixar o outro, eu dou 2, eu dou 3, eu dou 4. E aquele violino foi rematado por milhões. Qual foi o segredo? Ele estava na mão de um músico famoso, que tocou de forma que nunca ninguém tinha tocado. Assim sou eu, assim é você. Deus te fez com a capacidade de alcançar milhares de vidas. Ele te fez assim, mas o tempo te desgastou. Talvez você falou do evangelho para alguém, a pessoa não se converteu, você pendurou o violino. E até hoje, está aí. Você vê todo mundo, mas o violino está lá parado. Tudo que você sabe está parado. Mas nesta noite, aquele que pode e sabe, ele quer tão somente você como você está. Quebrado, desafinado. Não importa o jeito que você está. O que ele precisa é de você nas mãos dele. Só isso. Só isso. Então, nesta noite, finalizando a minha parte, eu quero orar por você. Você não precisa vir aqui na frente. Mas você que reconhece que você é esse violino empoeirado. Mas você não quer continuar assim. Você pode fazer uma oração hoje e dizer, Senhor, eu sei que eu tenho potencial. Eu sei que em Ti eu posso. E para o Senhor não tem barreiras, não tem limites. Olha a grande obra, gente, se isso aí que eu mostrei não for uma grande obra, o que é uma grande obra? Você ia nos países do mundo falando da palavra. O que é uma grande obra para você? É você abrir a sua casa, é você ir para as ruas, como você viu, é você participar. Esta é a grande obra. Quem gostaria de colocar-se nas mãos do Senhor nesta noite? Eu vou orar por você daqui. Levante a sua mão. Você reconhece que você precisa melhorar, você não pode ficar assim. Você é um violino, aí é empoeirado, empoeirado. Levanta a sua mão, vou orar por você. Senhor, eu apresento para essas mãos, essas vidas que estão com as mãos levantadas. Elas ouviram a Tua palavra nesta noite, Senhor, simples, mas prática. E agora nós sabemos como fazer. Não temos mais desculpa. Nós sabemos como fazer. Sabemos que é necessário. Sabemos que é uma incumbência. Sabemos que fomos chamados para isso. Agora nós sabemos como fazer. Por isso, Senhor, capacita cada um deles. Limpa, afina, para que eles possam ser um instrumento usado nas tuas mãos, dentro do ônibus, dentro do trem, aonde trabalham, na rua em que vivem, na escola em onde estudam, onde eles pôr a planta dos seus pés, que eles possam ser um porta-voz da tua palavra. Nós abençoamos essas vidas, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para você nesta noite. Aproveite a tua oportunidade. Não deixe passar. Pastor Samuel, muito obrigado.